Então, pessoal, vamos começar aqui a leitura do capítulo 22 de Mateus, versículo 1. Então Jesus respondendo tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Convidou, mas não quiseram ir os servos. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus quanto bons, como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pessoal, essa parábola está falando sobre o reino dos céus. E está falando sobre o chamamento, né? Às vezes a gente vai numa entrevista de emprego e a gente não está preparado para aquele emprego, para aquela vaga, para aquela função. O que acontece? O emprego é para você ser um médico, mas você se formou em engenharia. Então, você não vai ter um emprego de médico se formando em engenharia. Da mesma forma, o advogado não vai ter um emprego como administrador, porque a vaga é para administradores e não para advogados. Para ser escolhido na vaga de emprego, você precisa estar de acordo com o que a vaga necessita. E o reino de Deus é a mesma coisa. Você precisa estar apto para entrar no reino de Deus. Muitos são chamados. Aqui agora é um chamamento. Eu chamo você, eu convido você a conhecer Jesus aqui nesse canal, aqui me ouvindo agora. Convido você a entregar a sua vida para Jesus, a dar a sua vida agora para Ele. Falar: meu Deus, eu entrego agora a minha vida em tuas mãos, eu quero te servir, eu quero te honrar, eu quero viver uma vida contigo. Eu estou te convidando, estou te chamando. Mas como você será escolhido para isso? Se você estiver apto para isso. Quem está apto para receber Jesus? Todo aquele arrependido. Todo aquele que não nega o convite às bodas, à festa do Cordeiro. Aqui, Deus está chamando para uma grande festa. Deus está te chamando, assim como eu estou te chamando. Deus está lhe chamando para uma grande festa. A festa do Cordeiro de Deus, a festa do reino dos céus. Só que cabe a você querer ou não. Agora, para entrar nessa festa, pode ser qualquer um? Não. Ele chamou todos, mas foram os bons e foram os maus. Mas um deles, tá, acho que ele viu que quem entrou e não estava com veste nupcial, que isso significa o quê? Veste branca, veste limpa, vida limpa, mente limpa, consciência limpa, tudo isso.
é você viver de acordo com o que a palavra de Deus pede para que você viva. Aí você vai e você está ali fingindo, você está brincando com Deus, você está só indo à igreja, ou você só fala que aceitou Jesus, mas a sua vida não condiz com isso, né? Que você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, mas continua com uma vida desregrada, sem preocupação com o reino de Deus, não pensa em Deus em primeiro lugar. Então, como você vai ser escolhido se você não faz a vontade de Deus? Então é isso. Então, o que acontece com quem não é escolhido? Não tem o que falar. Não tem o que falar. Na hora que é aprovado, não tem o que falar. Porque não tem o Espírito de Deus dentro dele. O Espírito Santo, o selo do Espírito Santo vai fazer você ser escolhido de Deus. Os escolhidos de Deus têm o selo dele. E é o selo do Espírito Santo. É o que você precisa para ser um escolhido de Deus. O escolhido de Deus, ele luta com todas as forças pelo Espírito de Deus. Que a Bíblia diz em Romanos que aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. Se você acha que você é de Deus, sem o Espírito de Cristo, você está só se enganando. Ou está sendo enganado, ou foi enganado durante muito tempo. Mas agora eu estou te revelando a verdade. Se não tem o Espírito de Deus, você não é de Deus. Então, para ser escolhido de Deus, você precisa ter o Espírito de Deus, o selo de Deus. E o Espírito Santo tem que ser a sua primeira prioridade. Primeira prioridade. Sua única prioridade é o Espírito Santo, na verdade. É a primeira e única. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Vê que como surpreenderiam em alguma palavra, armaram uma cilada para Jesus. O que eles queriam dizer? Ó, eles já chegaram colocando a pessoa lá em cima. Sempre que você ouvir muita lisonja, sempre que você ouvir uma pessoa te elogiando muito, muita lisonja, vem com muito papo furado, olha, eu sei que você é ótimo no que você faz. Cuidado, cuidado com os bajuladores. Isso é um espírito de fariseu, tá? Dize-nos, pois, que te parece? Aí eles perguntam para Jesus, né? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, porque Deus conhece a sua malícia, tá? Deus conhece a sua também, você que está aí do outro lado, Deus conhece a sua malícia. Tudo que você pensa, tua malícia, tudo Deus conhece. Não dá para fugir de Deus. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhe: De quem é essa efígie e essa inscrição? Dizem eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, e deixando-o se retiraram. Eles ficaram maravilhados com a resposta de Jesus. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que você tem para Deus, dá para Deus. O que você tem para César, que é para o Estado, dá para o Estado. Pague seus impostos, não tem problema nenhum não. Pague seus impostos, não tem autoridade? Pague os impostos da autoridade. Mas não deixa de dar o que é de Deus para Deus. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram.
dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isso, ficaram maravilhadas de sua doutrina. Pessoal, Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Deus não está preocupado com isso. Que morreu, morreu. Às vezes, na sua cabeça, você vive por quem já morreu. Ou você mesmo já morreu. Já morreu, só está aí, parece um zumbi, mas parece que já morreu. Por quê? Porque já perdeu as esperanças de tudo. Deus cuida de quem tem esperança. Deus cuida de quem tem fé. Se você morreu na fé, se você morreu, a única coisa que Deus pode fazer realmente é te ressuscitar. Mas tem gente que fala com mortos, tem gente que acende vela para mortos. Pessoal, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Quem morreu já tem o seu destino. Deixa os mortos para lá. Vamos cuidar de quem está vivo. Quem está vivo é você. Apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades que você tem passado, você está vivo. E é de você que Deus quer cuidar. Deus é um Deus de vivos, pessoal. Acorda. Não acaba com a sua vida por causa de outra pessoa, por causa de um problema. Não deixa a sua vida se acabar por causa de nenhuma perturbação, não. Tá bom? Não seja um morto-vivo. Seja vivo. Esteja vivo e busque a Deus enquanto você pode achar. Porque Deus é o Deus dos vivos. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudecer os saduceus, né, que eram rivais. Os saduceus e os fariseus eram rivais, tá? Era tipo religiões rivais. Vamos lá. Reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: você vê que os doutores da lei naquela época gostavam de experimentar Jesus. Você que se acha um profundo conhecedor da palavra, não pense que você é alguém, não. Não se ache muita coisa, não, porque esses aqui eram doutores da lei, experimentavam o próprio Deus. Então, se você se acha alguma coisa por ser muito estudioso, saiba de uma coisa: sem o Espírito Santo, teu estudo não vale nada. Sem ganhar almas, o teu estudo não vale nada. Nada do que você estudou vale nada se você não ganhar almas. Se você não ajudar pessoas, se você não puder ajudar pessoas, se o teu problema é só mostrar conhecimento, só mostrar entendimento, mostrar que você sabe muito do hebraico, do grego, Deus não está nem aí. Pelo contrário, quanto mais estudavam esses fariseus, esses saduceus, piores eles eram, mais cegos eles eram. Eles não buscavam a Deus de todo o coração, eles buscavam conhecimento para se amostrar. Vamos lá, olha o que ele veio interrogar. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento.
Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pessoal, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, disso aí depende toda a lei. Você vai matar? Você vai adulterar? Você vai roubar alguém se você ama o seu próximo? Se você faz a ele o que você quer que ele te faça? Jamais. Então, tudo isso aí são os mandamentos de Deus. Tudo que você fizer e tiver empatia, se colocar no lugar do outro, você não vai fazer mal para ele. Então é amar o próximo como a ti mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é primeiro em tudo. A primeira coisa que eu faço de manhã quando eu acordo é orar. A segunda coisa que eu faço é ler a palavra. Porque eu quero ouvir Deus. Eu quero que Ele seja o primeiro e eu quero que Ele seja a primeira voz que eu escute também. Versículo 41. Estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe numa palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Se Deus não é filho de ninguém, pessoal. Preste atenção. Aqui, os fariseus e os saduceus, eles acreditavam que Jesus viria da descendência de Davi. E ele veio, o Salvador veio da descendência de Davi. Tanto Maria quanto José eram descendentes de Davi, os dois. Mas Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mas para que não houvesse dúvida de que ele viria da linhagem de Davi, que ele veio de Maria, que foi um canal de Deus para que Jesus chegasse até nós, como nós somos canal de Deus para que Jesus chegue até você. Qualquer um de nós, desde o momento que nos colocamos a serviço, à disposição de Deus, viramos um canal de Deus para chegar Jesus até você, igual Maria. Então, os fariseus acreditavam, por causa da profecia, que Jesus viria da linhagem de Davi. E ele veio. Tanto veio que veio do ventre de Maria. Mas o que Jesus quis dizer aqui? Vocês podem chamar o próprio Deus de filho, o próprio Senhor de filho de Davi? Vocês podem chamar o próprio Deus de filho de alguém? Deus, filho de fulano? Deus, filho de Davi? Deus, filho de Maria? Porque se ele é o Senhor, como ele vai ser o próprio filho? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Se você coloca alguém como mãe de Deus ou como mãe de Jesus, você está colocando aquela autoridade acima dele. E não pode. Você sabia que em Lucas, no livro de Lucas, diz que Maria chamou Jesus de Senhor? Deu à luz, glória, glória, deixa eu ver aqui. Maria chama Deus de Senhor. Ela se coloca como serva. Ó. Ela fala, então disse Maria, a minha alma, isso é Lucas, capítulo 1, versículo 46. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Por quê? Porque a misericórdia de Deus alcançou ela. Ela é feliz, ela é bem-aventurada, porque ela trouxe ao mundo o Filho de Deus. O Filho de Deus.
ela foi um canal para trazer ao mundo o Filho de Deus. E você que leva Jesus até as pessoas, também é bem-aventurado, porque você leva o Filho de Deus ao mundo, às pessoas, entendeu? É isso. Ela não fala assim, a minha alma engrandece ao meu filho, e o meu espírito se alegra em Deus, meu filho. Não, em Deus, meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor. Ela fala da misericórdia de Deus. Você lê isso aqui, ela realmente era uma serva de Deus. Ela se colocou à disposição de Deus para trazer o filho dele ao mundo. Então é isso, pessoal. Jesus não é filho de Davi. Pelo contrário, Davi era senhor. Da- Davi era servo. E ele falava: Meu senhor, disse o meu senhor ao meu senhor. Disse o Senhor ao meu senhor. Certo, pessoal? É isso. Não tem como colocar alguém acima de Deus. Não como Deus como filho de alguém, de alguma pessoa, de algum humano. Não. Ele é o filho de Deus. Ele é o próprio Deus, ele é o Salvador. Tá bom, pessoal? Então aqui acaba a leitura de Mateus 22. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Obrigado por terem ficado até o final. Quem ficou, foram 22 minutos, um vídeo até longo, mas que eu acho que vale a pena. Cada momento lendo a palavra de Deus e buscando o conhecimento que a gente precisa. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.